Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 10 do sexto ano. O tema da nossa aula é Origem do Ser Humano e a Teoria Evolucionista. Para isso, nós temos os seguintes objetivos: explicar a teoria evolucionista, reconhecer os principais teóricos evolucionistas, relacionar a seleção natural com a origem das espécies dentro da teoria evolucionista, identificar a viagem de Darwin como importante fato para a criação do livro A Origem das Espécies e apontar como a teoria evolucionista contradisse a criacionista. Materiais para a aula de hoje são livros que você tem em casa, seu livro didático, caderno, folhas para anotações, lápis, caneta e borracha. Então, na aula anterior, segundo o Zezinho, nem lembrava mais, a gente estudou as explicações criacionistas sobre o surgimento do ser humano. Então, entre várias sociedades, tiveram várias explicações, cada um conforme a sua cultura. Na aula de hoje, nós conheceremos a explicação científica, o que os cientistas, por meio de pesquisas, identificaram. Aqui até coloquei a imagem da criação de Adão, conforme ali o artista Michelangelo, presente na Bíblia, no livro de Gênesis, essa explicação. Então, a questão sobre a origem dos seres humanos, ela motivou diversas pesquisas científicas, que fizeram com que estudiosos elaborassem várias teorias para explicar a origem da vida na Terra. Então, não foi uma coisa simples, não é algo que surgiu do dia para a noite, isso vem e ainda está em processo de construção. Os estudos seguem em ritmo, ainda existem pesquisadores cientistas com esse propósito de provar como o ser humano chegou à Terra, ou como que a Terra iniciou. Mas a teoria até então mais aceita entre os cientistas é a seguinte: é a teoria evolucionista. Vocês já devem ter visto em algum momento essa imagem, né? A imagem que vem, parece um macaco, daí ele vai crescendo um pouquinho até chegar no ser humano atual. Até há pessoas que dizem, porque o ser humano veio do macaco. Outros dizem, não, o ser humano não veio do macaco. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso, tá ok? Teóricos do evolucionismo. Então, quais cientistas que iniciaram esse pensamento? Nós temos o Charles Darwin e o amigo dele, o Alfred Wallace. Então, são os dois que, por meio das suas pesquisas, suas análises de campo, eles vão desenvolver essa teoria evolucionista. Mas o que diz a teoria evolucionista? Então, para os pesquisadores, as espécies de seres vivos, elas passam por transformações ao longo do tempo, diversificando-se e dando origem a novas espécies. Então, em resumo, o Zezinho até se assustou. Então, cada espécie não é como conhecemos atualmente. Ela se transformou ao longo do tempo. Já imaginou? Quando no primeiro dia de aula, muitos alunos perguntam para mim, professora, quando a gente vai estudar sobre os dinossauros? Aí eu falo que a história só trabalha com os feitos dos seres humanos, mas em ciências vocês aprendem um pouquinho, em geografia vocês entendem como que a Terra se formou, as rochas, entre outros. Então, entendam que tudo isso que nós temos hoje passou por um conjunto de transformações. Mas professora, algumas espécies elas são eliminadas e outras sobrevivem. Como que isso acontece? O Darwin dá o nome para esse processo de seleção natural. Vamos entender um pouquinho sobre ela. Então, de acordo com a seleção natural, os seres vivos com características que lhe permitem sobreviver em um determinado ambiente transmitem essas características para as próximas gerações, enquanto os menos adaptados tendem a desaparecer. Então, não é o mais forte que ele sobrevive, é o que mais se adapta, se adequa ao ambiente que sobrevive. Coloquei ali uma imagem, é um exemplo das orelhas dos coelhos.
acredita-se que tinham coelhos com orelhas mais compridas e coelhos com orelhinhas mais curtinhas. Aí o que acontecia? Acredita-se que aqueles que tinham a orelha mais comprida tinham um poder de audição maior. Consequentemente, eles ouviam o predador antes e acabavam fugindo. O que acontece? Os predadores acabavam ficando com aqueles que tinham as orelhas curtinhas, porque era mais fácil, eles ficavam ali, eles não fugiam. Então, se acasalam aqueles coelhos com as orelhas mais longas e prevalecem essa característica que vai ficar para frente para os coelhos. Pode haver um processo de evolução para frente? Pode, mas isso vai levar muito tempo. Então, essa é a seleção natural. Sobre a origem das espécies, outro conceito dentro da teoria evolucionista. Dois grupos que vêm de uma mesma espécie se evoluírem em lugares diferentes, com ambientes diversos, eles podem constituir espécies diferentes. Por exemplo, é o caso do elefante com o peixe-boi. Há cerca de 70 milhões de anos, um mesmo animal deu origem a esses dois. Só que o elefante se desenvolveu em meio terrestre e já o peixe-boi em meio aquático. Então, consequentemente, eles adquiriram características diferenciadas, o que foi passando para as próximas gerações. Tá? Então, é até engraçado a gente pensar que os dois têm a mesma raiz, né? Mas é assim que funciona mesmo. Sobre as viagens de Darwin. Então, Darwin, um dos teóricos evolucionistas, em 10 de fevereiro de 1831, iniciou a sua viagem saindo da Inglaterra pelo seu navio chamado Beagle. A viagem durou cerca de 4 anos e 9 meses, então quase 5 anos ele ficou e passou por diversos locais, América do Sul, África, Austrália, ele chegou a parar aqui no Brasil, inclusive. Ao longo desses 4 anos e 9 meses, ele fez 20 paradas, coletou várias espécies de fósseis, outras espécies preservadas de animais, vegetais e durante a viagem, ele foi escrevendo tudo que ele observou. Então, foram 770 páginas num diário que ele ia anotando todas essas observações. Por meio desta viagem é que nós temos o livro A Origem das Espécies em 1859. Então, neste livro, ele introduziu a ideia da seleção natural, que eu falei para vocês ali da história do coelho, introduziu também a ideia do evolucionismo. Só que essa ideia foi revolucionária para a época. Por quê? Porque até então as pessoas acreditavam que os seres humanos foram criados por Deus, porque isso estava na Bíblia, lá no livro de Gênesis, e era uma verdade dita naquele momento. Então, as pessoas ficaram chocadas, principalmente ali na Europa, que foi o início que se propagou a teoria evolucionista. Como isso? Isso não está certo, isso é uma blasfêmia. Mas foi uma tentativa de explicar o surgimento dos seres humanos por meio da observação da natureza. É uma explicação, ela é diferente da criacionista, mas não deixa de estar certa. Existe uma explicação totalmente certa ou totalmente errada? Não. Nós vimos os mitos criacionistas, é por meio desta cultura. Agora nós estamos vendo uma teoria evolucionista por meio de estudos científicos. São cientistas que fazem suas análises e colocam essa teoria. Talvez daqui a alguns anos outros cientistas apresentem uma outra teoria com base em demais estudos, mas até o momento ela é a mais aceita. Como eu disse, não temos que desmistificar ou acabar com uma para ter a outra. Existe até uma união das duas. Numa próxima aula eu vou fazer essa análise da teoria criacionista cristã com a teoria evolucionista para vocês entenderem de que maneira elas podem inclusive se entrelaçar. Na próxima aula, ainda estudaremos como é que foi o processo
de evolução, processo evolucionista dos seres humanos, desde o Australopithecus até o homem moderno. Mas já estou dando spoiler de novo. Fica para a próxima aula. Obrigada pela atenção. Façam suas anotações, desenvolvam as atividades solicitadas. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!